Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Antes de mergulharmos nesta palavra poderosa, se você deseja ajudar este canal a crescer e alcançar mais vidas que precisam de um milagre, deixe o seu like agora mesmo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe este vídeo com 7 pessoas que precisam de uma resposta de Deus e comente Amém aqui embaixo para ativar o algoritmo e fazer com que esta mensagem de vitória chegue aos confins da terra. Hoje, nós vamos entrar em um território de autoridade espiritual. Nós vamos desvendar o Salmo 3, um cântico de confiança absoluta em meio ao caos. Este não é um salmo de lamentação passiva, mas um decreto de guerra espiritual, onde o rei Davi, mesmo cercado por milhares, declara que o Senhor é o seu escudo. Se você sente que os seus adversários se multiplicaram, se você sente que há vozes dizendo que não há salvação para você em Deus, prepare o seu coração, pois a partir de agora a sua sorte começa a mudar pelo poder da palavra. O Salmo 3 começa com um diagnóstico da realidade, mas termina com o triunfo da fé. Davi escreve este salmo quando fugia de seu filho Absalão. Imagine a dor de um pai sendo perseguido pelo próprio filho. No versículo 1, ele diz: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Problemas que parecem brotar do chão, dívidas que se multiplicam, enfermidades que tentam te cercar. Mas a Bíblia diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa a quantidade dos seus inimigos. O que importa é a qualidade de quem está do seu lado. Eu profetizo agora que todo levante do inferno contra a sua casa cai por terra, porque a sua vitória não depende do número de adversários, mas da fidelidade do Deus Altíssimo. No versículo 2, Davi expõe a mentira do inimigo. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. O diabo é o pai da mentira, conforme Jesus declarou em João 8:44, e ele quer te convencer de que Deus te abandonou. Ele quer que você acredite que o seu pecado ou a sua situação é maior que a graça do Senhor. Mas eu venho aqui com autoridade para te dizer o que está escrito em Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Eu ativo agora uma oração de proteção sobre a sua mente. Senhor, em nome de Jesus, repreenda toda voz de desânimo. Que o teu povo entenda que a última palavra não vem das circunstâncias, não vem dos críticos, não vem dos vizinhos, mas vem do trono da graça. Você é salvo, você é remido e o Senhor tem prazer na sua libertação, conforme está escrito no Salmo 35:27. Agora chegamos ao ápice da confiança no versículo 3. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Observe que Davi não diz que Deus tem um escudo. Ele diz que Deus é o escudo. Um escudo que protege a frente, as costas e os lados. Em Efésios 6:16, somos instruídos a tomar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Quando Deus é o seu escudo, nenhuma seta de inveja, nenhuma seta de feitiçaria, nenhuma seta de destruição familiar pode te tocar. Ele é a sua glória. Ele é aquele que levanta a sua cabeça. Se você entrou aqui de cabeça baixa, sinta agora a mão do Todo-Poderoso erguendo o seu rosto. Você não nasceu para viver humilhado. Você nasceu para reinar em vida por meio de Jesus Cristo, conforme Romanos 5:17.
Davi continua no versículo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. A oração é a chave que abre as portas do céu. Quando você clama, o céu se move. O Salmo 66:19 confirma: mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Não importa se o seu clamor é um sussurro ou um grito, o Senhor está atento. Jeremias 33:3 nos convida: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu declaro agora que as suas orações feitas no secreto estão sendo respondidas com manifestações públicas de poder. Onde havia silêncio, haverá testemunho. Onde havia dúvida, haverá certeza. O Senhor ouve o clamor do justo e o livra de todas as suas tribulações. O versículo 5 traz uma das maiores provas de paz espiritual. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Como alguém consegue dormir sendo perseguido por um exército? Somente quem confia no sustento divino. O Salmo 121:4 diz que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Se Deus não dorme, você pode dormir. Eu repreendo agora todo espírito de insônia, toda ansiedade noturna, todo medo do amanhã. Receba o descanso do Senhor. Acordar é um milagre diário. É a prova de que a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida nesta manhã, conforme Lamentações 3:22-23. Você está de pé porque o braço forte do Senhor te sustenta. Nada pode te derrubar enquanto a mão de Deus for a sua base. No versículo 6, a coragem de Davi transborda: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. A coragem não é a ausência de medo, mas a confiança de que Deus é maior que o medo. Josué 1:9 nos ordena: sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu ativo agora uma unção de ousadia sobre a sua vida. Que o medo da crise financeira, o medo da solidão e o medo da morte sejam dissipados agora pela luz da palavra. Você é mais que vencedor, conforme Romanos 8:37. Se 10.000 se levantarem, 10.000 cairão, pois o Senhor dos Exércitos marcha à sua frente. Deuteronômio 28:7 declara: o Senhor fará que os teus inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O clamor pela justiça vem no versículo 7. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Esta é uma linguagem de autoridade profética. Quando Deus se levanta, os inimigos se dispersam. O Salmo 68:1 declara exatamente isso. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos, fujam de diante dele os que o odeiam. Eu profetizo que o Senhor está quebrando os dentes da opressão na sua vida. Aqueles que tentaram te morder com calúnias, aqueles que tentaram destruir a sua reputação, serão neutralizados pelo braço de ferro de Jeová. A justiça de Deus é implacável a favor dos seus filhos. Não tente se vingar com as suas mãos. Deixe que o Senhor se levante por você. Romanos 12:19 nos ensina: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E o Salmo encerra com a chave de ouro no versículo 8. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. A vitória não vem da sua força, não vem do seu braço, vem do Senhor. Jonas 2:9 confirma. A salvação vem do Senhor, e a bênção dele não é limitada, ela é sobre todo o seu povo. Eu declaro que a bênção de Abraão, a bênção de Isaque e a bênção de Jacó estão sobre a sua descendência. Gálatas 3:14 nos garante que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Onde você colocar a planta dos seus pés, você prosperará. O Salmo 3 é o seu roteiro de vitória para este tempo. Guarde estas palavras.
escudo, glória, sustento e salvação. Vamos entrar agora em um momento de ativação profética. Repita comigo ou em seu coração: Senhor, Tu és o meu escudo. Eu não temerei as más notícias. Eu não temerei o levante do adversário. Eu declaro que a minha casa é protegida pelo sangue do Cordeiro. Eu decreto que toda palavra de maldição lançada contra mim volta para o abismo agora, sem efeito. Eu sou sustentado pelo Senhor. Eu durmo em paz e acordo em vitória. A salvação pertence ao meu Deus, e a sua bênção está sobre a minha vida hoje e para todo o sempre. Amém. Continuando nesta imersão profunda, precisamos entender que o Salmo 3 é um reflexo da soberania de Deus sobre a história humana. Quando olhamos para o Salmo 23, vemos que o Senhor é o nosso pastor. E aqui no Salmo 3, vemos que Ele é o nosso guerreiro. Essa dualidade mostra que Deus cuida de nós com ternura, mas nos defende com furor contra as trevas. Êxodo 15:3 declara: O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Eu quero que você visualize agora o seu problema sendo colocado diante do altar. O que é Absalão perto do Criador do universo? O que é essa montanha de dificuldades perto daquele que mede as águas na concha da mão? Isaías 40:12 nos lembra da grandeza de Deus. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Portanto, descanse. A sua vitória já foi assinada no Calvário. O está escrito é a sua garantia. O inimigo pode até tentar fazer barulho, mas ele já foi derrotado. Colossenses 2:15 nos revela que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O rugido do leão da tribo de Judá ecoa agora sobre a sua saúde, sobre as suas finanças e sobre o seu emocional. Receba a cura, receba a libertação, receba a renovação das suas forças, como as da águia, conforme diz Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você não vai apenas sobreviver a esta prova. Você vai sair dela com despojos, com testemunhos e com uma autoridade que você nunca teve antes. A glória da segunda casa será maior que a da primeira, conforme Ageu 2:9. Deus está preparando você para um novo nível de unção. O que o inimigo planejou para o mal, Deus está revertendo para o bem, assim como fez com José no Egito. Gênesis 50:20 nos ensina: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora eu quero falar sobre a importância de declarar a palavra. O Salmo 3 não é apenas um relato histórico, é uma arma espiritual que você pode usar hoje. Quando você declara, o Senhor é o meu escudo, você está ativando a proteção divina. Provérbios 18:21 nos alerta: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Suas palavras têm poder criativo. Pare de declarar derrota e comece a decretar vitória. Pare de falar sobre o tamanho do problema e comece a falar sobre o tamanho do seu Deus. O Salmo 91 complementa perfeitamente o Salmo 3. Enquanto o Salmo 3 fala do escudo de Deus, o Salmo 91:4 diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Você está coberto, você está protegido, você está guardado pela verdade de Deus. Nenhuma praga chegará à sua tenda, nenhum mal te sucederá, porque você fez do Altíssimo a sua habitação. O Salmo 91:11 continua: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Há anjos acampados ao seu redor neste momento. Há uma proteção invisível, mas real, operando a seu favor. Eu quero que você entenda algo poderoso. Davi escreveu este salmo em meio à crise, não depois dela. Ele não esperou a situação melhorar para louvar. Ele louvou no vale, e o louvor o trouxe para o monte. Atos 16, 25, 26, nos mostra Paulo e Silas cantando hinos na prisão, e à meia-noite houve um terremoto que abriu as portas. O seu louvor em meio à adversidade é a chave que abre as portas do impossível. Comece a louvar agora. Comece a agradecer agora. A vitória já é sua. Abacuque 3, 17, 18. Nos ensina a louvar mesmo quando não há fruto. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vamos falar sobre a importância do descanso espiritual. Davi disse: eu me deitei e dormi. Isso é fé em ação. Mateus 11, 28 nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você não precisa carregar o peso do mundo nas costas. Jesus já levou esse peso na cruz. Entregue a Ele as suas ansiedades, conforme 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Filipenses 4, 6, 7 nos instrui: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora eu quero ativar uma oração de quebra de maldições. Se há maldições geracionais na sua família, se há padrões de fracasso, de doenças, de divórcios, eu decreto agora em nome de Jesus que toda maldição é quebrada. Gálatas 3,13 declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Você está livre, você está redimido. O sangue de Jesus quebrou toda a cadeia. Números 23, 23 profetiza: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Se você está em Cristo, nenhuma feitiçaria, nenhum trabalho espiritual, nenhuma palavra de maldição tem poder sobre você. Eu profetizo que a partir de hoje a sua história muda. Assim como Davi saiu vitorioso da perseguição de Absalão e voltou ao trono, você também voltará ao seu lugar de autoridade. Você recuperará tudo o que o inimigo roubou. Joel 2,25 promete: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Prepare-se para a restituição, prepare-se para o milagre, prepare-se para o testemunho. Zacarias 9,12 declara: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. O Senhor está levantando a sua mão a seu favor. Isaías 49:25 declara: mas assim diz o Senhor: por certo que os cativos serão tirados ao valente e a presa do tirano será livrada, porque eu contenderei com os que contendem contigo e os teus filhos eu remirei. Deus está contendendo por você. Ele está lutando as suas batalhas. Você só precisa ficar firme e ver a salvação do Senhor, conforme Êxodo 14:13. 2 Crônicas 20:15 nos encoraja: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu quero que você visualize agora o Senhor quebrando as correntes que te prendiam. Visualize as portas de bronze sendo despedaçadas e os ferrolhos de ferro sendo quebrados, conforme Isaías 45:2. Você está entrando em uma nova temporada de liberdade, de prosperidade e de autoridade espiritual. O que estava fechado, Deus está abrindo. O que estava travado, Deus está liberando. Apocalipse 3:8 diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar.
Isaías 22:22 confirma: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Agora eu decreto sobre a sua vida: você é cabeça e não cauda. Você está por cima e não por baixo. Você é abençoado na cidade e abençoado no campo. Abençoado ao entrar e abençoado ao sair. Conforme Deuteronômio 28:3-6, todas as bênçãos do Senhor estão sobre você e te alcançarão. O Senhor ordenará que os celeiros se encham e tudo em que você puser a mão seja abençoado. Deuteronômio 28:13 declara: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. Eu profetizo que os seus inimigos reconhecerão que Deus está com você. Assim como aconteceu com Davi, acontecerá com você. Salmo 23:5 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Você será honrado publicamente. Você será exaltado diante daqueles que te humilharam, porque o Senhor é o seu vindicador. Isaías 60:14 profetiza: também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão às plantas dos teus pés todos os que te desprezaram. Eu quero falar agora sobre a fidelidade de Deus. Ele nunca falhou e nunca falhará. Josué 23:14 testifica: nenhuma só palavra falhou de todas as boas palavras que falou o Senhor vosso Deus a vosso respeito. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Números 23:19 nos assegura: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Toda promessa que Deus fez sobre a sua vida se cumprirá. Vamos entrar em mais um momento de oração de ativação. Eu decreto agora: toda porta que o inimigo fechou, Deus está abrindo. Toda oportunidade que foi roubada, Deus está restituindo. Toda bênção que foi bloqueada, Deus está liberando. Eu profetizo que você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes, conforme Salmo 27:13. Eu decreto que o favor de Deus está sobre você como um escudo, conforme Salmo 5:12. Eu declaro que você é próspero em tudo o que faz, conforme Salmo 1:3. Amém. Finalizando, eu quero que você guarde estas verdades do Salmo 3 no seu coração. Deus é o seu escudo, Deus é a sua glória, Deus exalta a sua cabeça, Deus ouve o seu clamor, Deus te sustenta, Deus te dá descanso, Deus te dá coragem, Deus quebra os dentes dos seus inimigos e a salvação vem do Senhor. Estas são verdades eternas e imutáveis. Hebreus 13:8 nos garante: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Malaquias 3:6 confirma: porque eu, o Senhor, não mudo. Que o Espírito Santo grave esta palavra no seu coração. Que você saia deste vídeo transformado, fortalecido e cheio de fé. Você não é vítima, você é vitorioso. Você não é derrotado, você é mais que vencedor. O Senhor peleja por você e você ficará em silêncio, conforme Êxodo 14:14. Receba agora a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Receba a cura, receba a libertação, receba a prosperidade, receba a paz. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final e por permitir que a palavra de Deus entre em sua casa. Se Deus tocou no seu coração e você sentiu o desejo de contribuir financeiramente para que este canal continue crescendo e produzindo mais conteúdos de oração e mensagens da palavra, você pode fazer uma doação via Pix através do Live Pix que está aparecendo na tela agora. Toda oferta, independentemente do valor, é extremamente bem-vinda e será integralmente utilizada para a expansão do Reino de Deus através deste ministério digital.
Que o Senhor multiplique 100 vezes mais na sua vida cada semente plantada aqui. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês.